Ana, Olá. vamos começando? Bora? Então, bora. Eu vou. Oi, Giovana, boa noite aí. Espero que todo mundo esteja ouvindo a gente bem, né? Então, vamos começar aqui com os quebra-gelos, os agradecimentos. Então, o agradecimento super especial à Ana Winkler, Ana Luísa Winkler, que é uma super parceira da Recrute aí, alguém que a gente admira muito, né? Onde, particularmente, minha jornada profissional se cruzou com a dela alguns anos atrás e a gente nunca mais se deslargou. Ela é uma fonte constante de inspiração e aprendizado. É um prazer, né? Já ter trabalhado super próximo da Ana, né? Como minha gestora direta e depois como uma grande mentora e hoje como parceira da Recrute aí. Para quem não conhece ainda o nome, para quem é do meu DRH já escutou bastante aí o nome da Ana, principalmente quem está ali na região mais sudeste, ou quem já trabalhou nas indústrias, né, que ela já passou. Mas a Ana hoje ela é diretora de RH para toda a Manco Vaven, a Manco Brasil, né? Mas ela também tem um papel crucial para toda a América Latina, como diretora de inovação ou de projetos de inovação e transformação, e sempre com esse chapéu de trazer inovação e a questão de diversidade e inclusão, que é o propósito dela aí, para dentro do dia a dia das empresas. Então, ela tem esse papel, vem transformando aí, trabalha com um público de México até Brasil, trazendo esse olhar diferente, né? Um olhar humano, mas um olhar aguçado, um olhar de trazer coisas novas, um olhar de quem entende a importância das pessoas que estão em recrutamento e seleção e fazer essa puxada, de fazer, ser agente de transformação, de trazer as pessoas para o negócio. E ela tem um propósito lindo de vida, que acho que ela vai compartilhar aqui com a gente antes de começar. Então, Ana, para você, assim, muito, muito, muito obrigada, né? Por estar aqui com a gente, por mais uma vez vir compartilhar, né, um pouco da tua opinião, da tua vivência, né, de coração sempre aberto e genuinamente honesto com a gente. Um super obrigada pelo teu tempo. E obrigada a todo mundo que está aqui assistindo. Eu acho que vai ser super legal esse papo, porque é um tema necessário e que a gente costuma não falar dele, mas ele está o tempo inteiro dentro das falas. Né? Então, obrigada a todo mundo. A Ana vai explicar, vai se apresentar e explicar um pouco como ela prefere a dinâmica também das perguntas, como ela se sente mais confortável. E aí a gente vai organizando. Do lado de cá, a gente pede sempre que vocês deixem o microfone fechado quando não for no momento das perguntas, né, para não atrapalhar. E quem quiser escrever nas perguntas aqui no chat ao longo da fala, a gente pode ir organizando aqui também para no final a gente trazer isso. Ana, tá contigo. Super, super obrigada. É um prazer tê-la aqui Opa, comigo. obrigada. Boa noite a todos, todas e todes. E aí, Carol, eu vou começar na segunda-feira com a sua generosidade na apresentação, né, gente? Que eu já começo a ganhar muita energia aqui. Mas um pedido da Recrutaí, eu costumo dizer que é, né, a parceria, na verdade, porque a gente já se conhece de longa data, né? E eu sei que o trabalho de vocês é muito sério e o quanto que vocês querem fazer diferença aí, né, nesse espaço, né, nesse mundo corporativo, dentro e fora dele, né? Então, o convite aqui para falar de comunicação não agressiva, não violenta, né? Foi bem bacana. Esse é um tema que eu vou contar um pouquinho como é que eu cheguei até ele, como é que ele entrou um pouquinho no meu repertório, mas a Carol falou do meu propósito, né? Bom, eu sou Ana Luísa, ela já me apresentou, mas o meu propósito ele tem muito a ver com diversidade e inclusão, e ele entrou na minha vida muitos anos atrás, quando eu nasci em São Paulo, né? Vim de uma família daqui, privilegiada, né? Todo o contexto de São Paulo, mas durante os últimos 15 anos eu mudei bastante, morei em vários lugares do Brasil, incluindo a selva amazônica, né? Então foram em 12 anos, 7 cidades em 5 estados diferentes, incluindo Recife, que eu falo que é onde eu vou passar os meus anos de sabáticos, ou quando, né, eu puder aí escolher mais onde eu vou morar. E essas incursões em outros estados fizeram ampliar a minha visão de mundo, né? Porque o paulista acredita que tudo tá fácil, né? Que a gente tem iFood para tudo, que a gente tem tudo 24 horas, que a nossa cultura prevalece.
E isso não é realidade. A gente tem muitos Brasis em um Brasil só. E conhecer essas realidades fizeram com que eu pensasse que eu precisava ter um mundo de mais inclusão, que a gente precisava ampliar a nossa visão. E fazendo um exercício de propósito há muitos anos atrás na firma, numa das empresas que eu passei, a gente precisava dar um nome para esse propósito, né? E o meu propósito, ele tem um statement, ele tem uma frase, né? Que é escrever um poderoso capítulo para o livro de Nárnia. Nárnia, para quem não conhece, né? São as crônicas de Nárnia. É uma menina curiosa que acha um guarda-roupa, entra e cai num mundo completamente diverso, onde as criaturas humanas, animais, não humanas, precisam se juntar, né, para criar uma Nárnia diferente. Então, eu acho que é esse o meu esforço nesta minha vida terrestre, tentar fazer com que a gente tenha mais inclusão. Dentro da minha trajetória, eu pude trabalhar em empresas como a Vale, como a Unilever, hoje como a Manco, e tive a oportunidade, né, de vivenciar como que o impacto das nossas ações organizacionais e pessoais podem transformar mundos, né, e como esses mundos também nos transformam. E foi um pouco nessa trajetória que eu cheguei à comunicação não violenta, porque a minha paixão pela diversidade era tão grande que eu comecei a virar uma ativista, né? Então paciência zero, tolerância zero, né? De manhã era um café e um Rivotril para aguentar, né? Um país onde a gente tem o maior número, né, de mortes para LGBTQ-fobia, onde a gente tem um racismo, onde a gente tem machismo, né? Onde a gente fala dos indígenas, e nem fala tanto mais, né? Porque quando era criança, dia 19 de abril ainda era um dia que a gente falava muito, hoje já nem tanto, mas como lidar com isso? E eu lembro uma vez, quando começou a comunicação não violenta, quando eu estava num estágio já muito grande de atacar, né, qualquer um que tivesse uma opinião diferente à minha. E aí, numa viagem que eu fiz à África do Sul, eu tive a oportunidade de ter uma palestra com o neto do estrategista do apartheid, ele contando como é que era a relação dele com este sobrenome que ele carregava, né, durante toda a vida, e hoje ele é um pacifista, né? O avô e o pai faleceram sem eles se comunicarem, porque ele tinha uma vertente muito diferente da família. Mas ele fala muito, né, dentro desse processo de transformação dele, que ele tinha dois caminhos, ou ele transmitia ou ele transformava, ou ele transmitia a raiva que ele tinha por tudo que foi feito, né, com o apartheid, ou ele transformava, né, resignificava o que a família dele fez em ações que fizessem bem para o mundo. Então, ele escolheu o caminho, né, de transformar. E aí eu me senti tão pequenininha, porque eu via que eu reparei que eu só transmitia, né? Então, bateu, levou, né? Falava alguma coisa, eu já passava em cima. E aí entrou a comunicação não violenta. Como que eu transformo através da minha comunicação e faço convites mais legítimos para as pessoas, né? Em todos os sentidos, não só em diversidade e inclusão, mas no meu papel de líder, no meu dia a dia. E aí eu já queria fazer uns combinados aqui com vocês, né? Eu não sou nenhuma técnica especialista em comunicação não violenta, eu sou uma usuária, né? Estudo bastante a comunicação não violenta e tento aplicá-la muito no meu dia a dia. E muitas vezes é bem difícil, né? Mas o bacana quando a gente começa a prestar muita atenção na nossa forma de comunicação é que a gente repara rápido. Então, muitas vezes, quando a gente vai emitir uma comunicação que não é bacana, ou que não foi bacana, a gente já consegue detectar. Então, hoje, o nosso convite é para que a gente participe aqui e que a gente comece a ficar mais atento com o tipo de comunicação que a gente transmite, né? Ou como a gente quer transformar através da nossa comunicação. Então, hoje, eu trouxe alguns slides baseados, né, na teoria do Marshall Rosenberg, que é o pai da comunicação não violenta, mas a ideia é eu passar alguns slides com vocês, falar um pouquinho, né, da metodologia, né, dessa construção, mas deixar um espaço no final para que a gente possa conversar,
né? Porque comunicação não violenta a gente precisa perguntar, né? Que isso eu acho que é o que vai enriquecer aqui a nossa experiência, tá bom? Ingrid, você vai me ajudar aqui com os slides? Tá projetando, tá Tá, projetando. tá projetando, eu já não Tá estou chegando, vendo onde é que tá, né? tá chegando. Ah, tá chegando. Chegou aí? Chegou aqui. Bom, então é como a gente tem se comunicado, como você tem se comunicado, né? E aí eu começo a perguntar como a gente tem se comunicado com uma pergunta, né? Ingrid, pode passar para o próximo slide. Qual é a violência que eu gero no mundo? Um dia eu entrei numa sala e tinha isso escrito numa lousa bem grande, né? Qual a violência que eu gero no mundo? E eu falei, nossa, que estranho, né? Que violência que eu gero no mundo. E aí eu comecei a perceber, né, através dos estudos, que eu gero muita violência no mundo todas as vezes que eu faço o outro não se sentir bem. Quando eu gero no outro uma ansiedade, uma expectativa, um sentimento de menor valia. Então, todas as vezes que eu deixo de falar um bom dia, todas as vezes que eu vou a um shopping e não sou atendida da maneira que eu quero, aí eu falo mal com a pessoa que está do outro lado. Todas as vezes que a minha necessidade não é atendida no meu trabalho, eu uso do meu cargo para prevalecer a minha opinião em cima do outro. Então, todas as vezes que eu emito uma comunicação que deixa o outro em desconforto, eu estou gerando uma violência. Então, a violência, ela pode parecer que não é nada, mas é através das experiências, pensando numa criança, tudo que o pai diz e que a mãe diz vira referência. Então, se eu tenho ambientes violentos, onde a linguagem é agressiva, é isto que eu aprendo que é o normal. E é isso que eu vou aplicar no mundo. Então, quando eu me dei conta da violência que eu gero no mundo, eu comecei a ficar bem preocupado, né? Então, frases como: você é muito egoísta, você só pensa em você, você é muito estressada, não grita comigo, seu estúpido, são formas da gente criar violência no mundo. Ingrid, pode passar para o próximo slide. Então, você é muito egoísta, você não me entende, não grita comigo, seu estúpido, eu sinto que essa menina não gosta de mim, então se ela não gosta de mim, eu nem vou conversar com ela. Se você usasse mais a cabeça do que sua boca, você saberia mais, né? Todas as frases de deboche, de menosprezo, de sarcasmo, de ironia, que podem parecer normais, são violentas. São violentas e geram violência, né? Eu quero seguir o paradigma da dominação e provocar esse sentimento nos outros. É isso que eu quero deixar de legado, né? Eu estou falando que tudo que eu estou falando para o outro pode gerar culpa, pode gerar vergonha. É isto que eu quero. E aí vai muito do nosso papel de cidadão, mas principalmente dentro das organizações, como que a gente tem lidado com o que eu quero gerar no outro. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que uso muito sarcasmo. Então, quando alguém fala alguma coisa, por exemplo, eu não vou conseguir cumprir o prazo, falo, tá ocupado, né? Sei, vida tá dura, corrida. Isso é uma forma da gente criar no outro um sentimento de culpa, de vergonha. E isto é violento. Então, quando a gente passa a olhar que a nossa comunicação, ela tem muito dessa perversidade, né, que a gente usa, a gente vê que a gente, ao invés de ir para o jogo da doação, que é o doar para o outro que eu tenho de melhor, a gente vai para o jogo do quem tem razão, né? Então, eu vou entre punição e recompensa. Então, eu puno se você não faz aquilo que eu acho que é certo. E eu recompenso você se você faz aquilo que eu quero. A gente usa muito isso com criança. Então, se a criança se comporta bem, eu dou uma recompensa. E o comportar-se bem é o que eu espero que ela faça, né? E
a punição é quando ela faz uma coisa errada, ela fica de castigo. Hoje, sem videogame, sem vida, sem, enfim, né? Sem respirar, enfim. Porque sem videogame, para elas, é perder muita coisa. Sem TikTok, né? Então, isto é uma forma da gente ter uma relação violenta, né? Com o nosso meio. Então, quando eu pergunto para vocês de novo, né? Qual é a violência que você gera no mundo? Faz diferença? A primeira vez que eu perguntei, e agora falando isso, será que a gente, alguma vez durante o dia, durante a semana passada, durante o mês passado, em alguma vez eu usei este tipo de comunicação? Será que alguma vez eu ajudei a gerar mais violência no mundo? Ingrid, por favor. Qual que é o contrário da violência, gente? Alguém. Se eu não sou violento, eu sou o quê? Pode dar um clique aí. É o amor. O contrário da violência não é a não violência. Ivy colocou aqui que é a pacífica. O contrário da violência é o não usar a violência. Então eu uso o amor. O pacifismo está dentro do amor, porque ele está dentro da intenção que eu tenho de gerar no outro um sentimento de segurança, um sentimento onde ele se sinta bem com ele mesmo. Então, este é o contrário. E o que a gente pode verificar, né, desde a nossa infância, se a gente for olhar, a gente é criado para ser agressivo. 75% do conteúdo que as crianças consomem durante a sua infância são violentos. Desenho, jogo, brincadeira, competitividade. Desde sempre a gente é criado para ser agressivo. Eu lembro, na minha época, o desenho que a gente assistia era pica-pau, né? Que é coisa mais violenta que era o pica-pau. Hoje eu estou um pouco desatualizada com o que está hoje, mas Marvels, né? A gente tem violência o tempo inteiro. Então, quando você vê as crianças falando do Naruto, né, e de outras, dos animes, todos eles têm violência. E poucas delas têm em seu repertório a questão do amor, né? Então, foi lá o vilão, derrubou, destruiu todo mundo, mas ele não contou o que ele colocou de volta. Não está no repertório da criança aquilo que ele faz depois do que ele gera a violência, né? Então, aí, quando ele pacifica, acaba o filme, né? Quando a violência toda é usada, acaba o filme. Então, o que a gente acaba ficando é com a referência agressiva. E aí vem Marshall, né? E pode passar para o próximo, e traz a comunicação não violenta como uma proposta de um novo olhar para os relacionamentos que a gente tem com o outro, né? O mundo partindo de nós mesmos para o que a gente entrega para o outro. E aí ele usa uma analogia usando dois tipos de personagem para exemplificar a comunicação. Ele usa o chacal, né, a raposinha como a comunicação agressiva e a girafa como a comunicação não violenta, né, dentro desse processo. E aí, quando vocês virem muito essa referência, e aí tem muitos textos e vídeos e cartoons que trazem essa referência da comunicação não violenta. E tem uma parte, pode passar, Ingrid, que da comunicação não violenta, que ela está baseada na empatia, né? Então tem uma frase de Jung que eu gosto bastante, que é: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, quando eu quero ter uma comunicação efetiva, eu preciso usar da empatia. Eu me coloco no lugar do outro, lembrando que eu não sou o outro. Eu tenho que estar atento que não são as minhas experiências que estão ali em jogo. Estão as experiências de eu olhar para a experiência do outro, entender a experiência do outro e acolher a experiência do outro. Isso não é do reino humano, não. O reino animal também tem muito isso. A empatia já vem, né? A gente vê muitos aí no National Geographic, em filmes, né? A acolhida que algumas manadas ou, enfim, matilhas de animais acolhem um ser que não é da mesma espécie, né? Então, essa empatia, ela não é prerrogativa nossa. Pode passar, por favor. Então, ele traz o que é uma comunicação não violenta, né?
o que é uma comunicação da girafinha? Pode clicar. É o amor, é o respeito, é a compreensão, é a gratidão, é a preocupação. Então, toda vez que eu vou emitir uma comunicação, eu preciso entender se isto faz parte do meu repertório. Muitas vezes, eu vou perguntar para o outro se o outro está bem, mas eu não me preocupo com o que eu realmente quero com aquela frase. Muitas vezes é automático. Você está bem? Porque eu quero ouvir o que o outro tem para falar, porque eu quero saber o que aconteceu. Só na firma, né, gente? Você vê alguém assim meio mal, você fala assim, o que aconteceu? Você está bem? Mas você está realmente preocupado com o que aquela pessoa tem? Você está realmente disposto a acolher aquele momento, a ter respeito com aquele momento? Ou você quer fofoca, né? Ou você quer saber o que está acontecendo para você ter o controle do que está acontecendo dentro da empresa que você não sabe. E a comunicação, a comunicação propriamente violenta do chacal, ela é egocêntrica, ela é egoísta, ela é gananciosa, ela é odienta, ela é preconceituosa. Então, você não faz direito porque você não quer, porque você é preguiçoso. Gente, eu já dei todas as chances. Não é possível. É só usar o bom senso. E aí eu falo que o bom senso é uma coisa. Deus tinha várias coisas para dar para a gente. Mas aí tinha o bom senso e o livre-arbítrio. Aí o que ele fez? Ele deu livre-arbítrio. E nós dançamos. Né? Porque o bom senso não veio. Cada um tem o seu. Né? E aí a gente tem a escolha. E aí, dentro dessa escolha, não existe o bom senso porque ele depende da onde você parte para onde o outro parte. E esse foi uma das lições mais tapas na cara que eu já levei. Se alguém já teve em outras palestras comigo, vai ouvir eu contar essa história, porque eu conto essa história em vários contextos, né? E quando eu fui morar na Amazônia, uma das primeiras experiências e tapas na cara que eu tive foi quando eu fui acompanhar um grupo de médicos, né? Para que eles fizessem um atendimento e tinha uma criança que tinha sido picada por uma aranha. E quando essa criança foi, né, os médicos a pegaram, colocaram no barco e falaram para a mãe: você não vem junto? E a mãe disse: não. Na hora, todo mundo chocado: como que ela não vem? Que mãe que é essa? Que mãe que abandona uma criança? Que absurdo! Coisa horrorosa! Que mãe, né? E aí foi todo o processo aí, né, mental e das trocas de conversa. E aí no final ela disse: se eu for, quem cuida dos outros 8? Eram 9 filhos, no meio da Amazônia. Como ela iria acompanhar uma criança ao hospital e, no conceito dela, os médicos já estariam fazendo essa parte e deixar 8 filhos sozinhos. Então, aí eu olhei e falei, meu Deus, como a gente julga, né? Como a gente é violento, como a gente é agressivo, né? E aí a gente usa o julgamento o tempo inteiro porque ele é baseado no nosso repertório, né? Então, no mundo, né, em que eu vivi, em que eu a vida inteira fui criada, aquela situação era inimaginável, porque a minha mãe ligaria para minha avó, ligaria para minha tia, ligaria para a vizinha e alguém ia cuidar. Aquela mulher não tinha ninguém para ligar, ela não tinha telefone, ela não tinha vizinho, né? Ela morava numa casa de palafita em frente ao rio Amazonas. Então, tudo isso dentro do que é violento e não violento são coisas que fazem parte e que a gente precisa olhar para o julgamento. E Marshall fala muito da questão do julgamento, que deixa a gente muito narcísico e faz com que a gente fique mais violento, né? Aí falei, já adiantei. Estou adiantando slide aqui, Ingrid. Pode passar. E aí ele fala, dentro da comunicação não violenta, ele traz alguns passos que a gente precisa seguir para que a gente tenha uma comunicação mais fluida. E a primeira coisa, quando a gente está se comunicando, quando a gente está no meio, né, de um processo onde tem um emissor e um receptor, é que a gente precisa observar, né? O que está fazendo ou dizendo que é enriquecedor ou não para mim. O que dentro dessa comunicação com a outra pessoa está sendo colocado. E aí ele fala do não julgamento. Não é se eu gosto ou não gosto, é o que o outro está dizendo. Então tem muitas vezes
que a gente vai contar a história para alguém e a gente fala assim: você não sabe, a Carol falou para mim que eu sou uma estúpida porque eu falo sem pensar. Mas ela também é uma estúpida, porque olha como ela falou comigo. Então, quem é ela para falar isso? Quando a gente está falando de uma observação, é onde a Carol estava, em que contexto ela achou que era uma pessoa estúpida, em que contexto ela achou que eu não falava de uma forma correta, acolhedora, ou que eu era grossa, sem o eu gosto, eu não gosto do que ela falou. Então, qual palavra que ela usou? Porque faz diferença qual é a palavra que a pessoa disse. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas dentro de um conflito, muitas vezes a gente muda a palavra que o outro fala. Não sei se vocês já viram isso. E aí, se alguém estivesse gravando, a palavra era outra. Porque a palavra vem mais agressiva, vem dentro do seu repertório do que dói mais. E aí a pessoa fala, mas eu não falei, eu nunca usei essa palavra com você. Mas o que você gravou foi aquilo que veio, porque a sua observação estava cheia de julgamento. Então, o segundo passo é o sentimento, como eu estou me sentindo. E aí, gente, tem um efeito dentro do sentimento que a maioria das pessoas não reconhece o próprio sentimento. Elas não sabem a diferença do que é emoção e do que é sentimento. A emoção é aquilo que vem quando você está exposto a uma situação. Então, vem um estímulo e você reage a esse estímulo. É o divertidamente, são as emoções básicas: a raiva, o medo, o nojo, a alegria, a tristeza. Essas são as emoções básicas. O sentimento, ele vem depois das emoções, né? Ou separado. É a referência que eu tenho do que aquilo significa para mim, né? Exige muito que eu pense sobre aquilo. Então, o meu sentimento naquele momento, né? É muito importante que eu fale assim, isso aqui me gerou raiva, isso aqui me gerou raiva, mas eu fiquei inquieto, eu fiquei ansioso. O sentimento é o ansioso. E a maioria das pessoas não reconhece o que é sentimento, porque elas colocam tudo no mesmo balaio. E as grandes escolas hoje de liderança no mundo, elas estão trabalhando exatamente a questão de autoconhecimento. E aí a gente tem um efeito que Marshall não previu, né? Que foi a pandemia. Então, quando a gente entra num processo de pandemia, todos os nossos sentimentos ficaram bagunçados. Se alguém aqui ficou tranquilo nesses últimos 3 anos, por favor, venha para cá, venha para a luz e conte para a gente qual foi o segredo. Porque as emoções ficaram uma pilha, porque a gente já não sabia mais o que vinha. Era TV, era usar máscara, não usar máscara, sai de casa, não sai de casa, pode trabalhar, não pode trabalhar, tem emprego, não tem emprego, tem dinheiro, não tem dinheiro, a crise moral, a crise financeira, a crise espiritual que todo mundo, muitas pessoas viveram, né? Casamentos, está todo mundo no mesmo balaio. Então, se a gente fosse pensar na comunicação não agressiva e a gente fosse medir, muito provavelmente pós-pandemia, a gente teria um boom muito grande, né, do que de como as nossas comunicações se formaram agora. Eu não sei se vocês têm essa referência, mas se vocês começarem a analisar como a gente era antes e como a gente está agora, estamos mais sensíveis, não estamos? Então fica muito mais difícil a gente entender. Mas dentro da comunicação não agressiva, dentro do processo, quando alguém te falou algo, você pensa, eu fiquei ansioso, eu fiquei depressivo, eu fiquei alegre, eu fiquei, enfim, qual o sentimento que vem. A terceira etapa que ele fala é a necessidade. O que foi ou não foi suprido para eu me sentir assim. E Marshall fala que dentro de toda a raiva há uma grande necessidade não atendida. Então, toda vez que alguém diz algo para mim e aquilo me gera raiva, muito provavelmente a minha necessidade não foi acolhida. Então, quando alguém diz assim,
o seu trabalho não ficou bom, eu me sinto com raiva, o meu sentimento é de menor valia, eu me sinto ansioso e a minha necessidade é que eu seja reconhecido. E a minha necessidade de ser reconhecido pelo meu trabalho, quando o outro diz que não está bom, ela não é atendida. E é aí que é o gatilho. Se eu vou responder de forma violenta ou se eu não vou responder de forma violenta. E se colocando, né, e me colocando no lugar de quem não foi atendido por um trabalho, como eu vou dizer que aquele trabalho não foi atendido, né? E aí a gente tem a quarta etapa, quarto passo, que é o pedido. O que eu preciso para que a minha vida fique melhor. Então, quando eu vou chegar para uma pessoa e dizer, seu trabalho não foi bom, não ficou bacana, eu posso dizer de uma outra forma, eu posso pensar, ele não entregou um trabalho bom, isso vai me gerar um grande problema, vai me frustrar, e eu tô com uma raiva, porque eu precisava apresentar isso na próxima semana para minha chefe. Então, não fez. Aquilo me gerou uma raiva, a minha necessidade era de ser reconhecida, era de entregar um bom trabalho. Então, eu posso dizer, olha, este trabalho não está atendendo ao que eu esperava, mas o que eu gostaria neste momento, isso me gera uma frustração, porque você não cumpriu o prazo que a gente tinha combinado. O que eu preciso é que você entregue o trabalho finalizado até sexta-feira. A gente pode reprogramar a nossa entrega? E eu tenho que dizer para sexta-feira. É um pedido claro, ele tem que ser um pedido óbvio, né? Então, ele fala da comunicação não violenta, da gente olhar esses passos. Puxa, Ana, mas é difícil para caramba a gente pensar nisso em 10 segundos de conversa, principalmente quando eu estou na pilha. É, é bem difícil, por isso que é um treino. A primeira vez a gente não vai entender muito bem, a segunda a gente não vai entender muito bem, mas o principal é o que eu quero gerar no outro. E a segunda pergunta é como eu gostaria de ser tratado. Eu não estou vendo o chat, se tiver alguma dúvida, gente, vocês podem me mandar e a gente vai interagindo, porque agora eu só estou na palestrinha, né, gente? Eu não gosto dessa parte da palestrinha. Pode passar essa, Ingrid, que eu já falei um pouco da emoção e do sentimento, que eu sou dessas também, que eu já vou passando aí. E aí eu costumo usar bastante o divertidamente, porque ele fica muito claro, né? Como é que são as questões das emoções, né? Então, acho que é bem bacana. E aí, durante o filme, ela mostra como é que ela, quais os sentimentos que aquelas emoções geram e qual é o tipo de ação que ela vai ter. Vale muito a pena assistir o Divertidamente, porque ele tem muitos, né, dos símbolos da comunicação não violenta e da comunicação violenta também. É bem bacana. Pode passar. Então, um exemplo, né? O pai, o filho fez alguma coisa que o pai não gostou. Então, é muito comum que o pai fale assim, vai, pede desculpa. Aí o filho fala, desculpa, e olha para o lado. Aí o pai, pé da vida, eu não tô vendo que você tá arrependido, pede desculpa direito. Aí o filho fala, desculpa. Aí ele fala, pede desculpa direito. Eu já não falei para você? E aí começa, e aí a criança começa a ficar, e ele vai chegando perto da criança, a criança começa a chorar, e aí pede, desculpa, eu não vou fazer mais, eu vou ser bonzinho, me desculpa. E aí o pai fala, tá desculpado. Se a gente imagina que um adulto faz isso com uma criança, que o pai faz isso com o filho, como será que ele trata os outros adultos? Quando a gente está no churrascão da família, e você começa a ver como as pessoas se tratam, e como os pais tratam os filhos, você consegue imaginar como essas pessoas se comunicam e se elas se comunicam de forma não violenta no seu dia a dia? Eu não sei quanto a vocês, mas minha família tem uns babados aí, né? Tem uma família italiana que fala do jeito que quer, né? Isso é muito comum, porque entra no julgamento.
Então, este pai está julgando este filho e quer que este filho se sinta culpado. Ele quer que este filho sinta, né? E ele pensa assim: na minha época de criança, se eu respondesse para meu pai, eu ficava com a cara torta. Eu ia levar na minha cara. Então, a partir do que ele viveu, é que ele acha que ele deve educar o filho. E aí a gente ouve muito hoje, né, gente? É o mimimi, né? Na minha época não era assim. Aí entra o estagiário e aí em 3 meses ele quer ser presidente da empresa. Ô, gente, quem não quer ser em 3 meses presidente da empresa se a gente joga na loteria toda semana? Né? Porque a gente quer coisa rápida. A questão é o quanto eu, como líder, consigo mostrar para esse estagiário a maturidade, o trajeto, o que eu tenho para oferecer com ele. Porque se eu tenho um líder que não é nada inspirador, se eu tenho um líder que eu acho que não deveria estar ali, quando eu olho para ele, eu quero estar no lugar dele em 2 meses. E assim eu vou salvar a vida da metade da firma. Isso é o que Marshall chama da comunicação alienante da vida. Quando a gente julga através de crítica, de insulto, de depreciação, de comparação, de diagnóstico e rotulação, a gente está sendo alienado no nosso processo de comunicação. Se a gente for falar então de diversidade e inclusão, de uma série de outros fatores, a comunicação violenta ela entra assim, vrum, rasgando, né? Porque a gente rotula o tempo inteiro. Hoje eu estava. Se uma pessoa é bissexual, você fala, imagina, sem vergonhice. Né? Na verdade, ela tem que escolher um lado. Né? Então, a gente o tempo inteiro entra com a questão da rotulação, porque a gente entra no que a gente chama de julgamento moralizador, que ela tem base no que a gente chama de viés inconsciente, no que a gente pensa do que é bom ou ruim. Então, eu julgo. Pode passar, Ingrid. Dentro do que ele chama de comunicação alienante, a gente tem o juízo, né, que a gente faz de moral, a gente nega a responsabilidade do outro, porque quando eu tô certo, o outro não tem escolha, e eu diminuo ou aumento muitos elogios como forma de compensação. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos que Marshall usa muito dentro da comunicação dele, né? Do chacal. Pode colocar todos, Ingrid, que acho que vai ficar mais fácil aí. Então, se você usa uma comunicação violenta, você está usando quando uma mãe está conversando com o filho. Eu não acredito que você não lavou a louça ainda. Meu, isso me deixa tão irritada. Eu preciso dar ordem na cozinha. Gente, eu preciso falar 10 vezes para você limpar esta cozinha. É o nosso ambiente, onde a gente vive. Você não tem dó de mim mesmo, né? Eu trabalho o dia inteiro, aí eu chego em casa e essa louça toda está na pia. Quando ela poderia dizer, você poderia sempre lavar a louça depois que você usar? Ah, mas isso não funciona lá em casa. Você já testou? Você já testou formas de usar a comunicação não violenta para criar formas, métodos de trabalho, horários, deixar a sua necessidade e o seu pedido cada vez mais claro? Quando acontece um crime, normalmente, né, dentro do chacal, da comunicação chacal, a gente fala, quem mata é um monstro, quem mata devia estar na cadeia. E a gente, dentro da linguagem não violenta, a gente usaria qual é a minha necessidade e qual é o meu pedido. Eu tenho medo do uso da violência para resolver conflitos. Eu não acho que isso seja bom para mim. E eu não julgo se quem mata é ou não é um criminoso. E aí, quando a gente pensa na complexidade disso, todo mundo que mata é um monstro, desde que ele não seja o meu pai, o meu irmão, o meu tio, o meu namorado, o meu filho. E aí a gente começa a zoar, né, o processo do nosso julgamento, porque ele entra na nossa história. Então, quando a gente pensar nas linguagens, a gente precisa pensar em todo o impacto que ela cria, né? É muito comum nas empresas, e quando a gente vê aqui, para mim é muito violento quando eu vejo, mas eu ouço isso muito de relatos de funcionário. Se você tivesse pensado, você teria feito certo. Gente, é só pensar um pouquinho. Olha, tem um treinamento para isso. Você não fez faculdade? Como é que você não consegue fazer uma planilha de Excel?
Então, quando você vai usar uma comunicação não violenta, você fala: errar faz parte, eu também já errei muito. Vamos fazer junto até que você pegue o jeito? Até que você aprenda? Olha, eu entendo, talvez você ainda não tenha compreendido, porque você ainda está no começo. Então, vamos fazer juntos, ou eu vou colocar uma pessoa para te ensinar, para que a gente possa resolver isso rápido, para que você possa ficar bom. Então, eu não preciso humilhar o outro no erro, porque qual é a chance de eu dizendo, se você tivesse pensado, você teria feito certo, qual é a minha chance de trazer esse indivíduo para a luz? Eu ouvia muito uma frase da minha mãe que dizia assim: você tirou 10, você não fez mais do que obrigação. Eu cresci e virei uma líder que tinha muita dificuldade para elogiar, porque eu achava que tudo era obrigação. Então, se eu pedi para fazer isso, você tinha que fazer isso. Eu falava muito obrigada, mas não era um obrigado legítimo. Hoje, quando alguém entrega alguma coisa, eu elogio na medida da qualidade que aquilo foi entregue e celebro a qualidade que aquilo foi entregue, porque merece que a gente olhe, porque 10 não é obrigação. A gente tira aquilo que a gente pode, que a gente quer dar. E aí a gente cria adolescentes, jovens, ansiosos, competitivos e que nunca estão felizes com o que têm. Podemos ir? Então, dentro do que é alienação, quando eu digo para o outro, né, de forma violenta, você não pensa, por isso que você não faz, eu tiro do outro a responsabilidade pelo seu ato, ou eu tiro de mim a responsabilidade pelo que eu sinto. Então eu não reconheço o meu sentimento, eu não tenho responsabilidade por ele. Foi você que me deixou irritada porque você não entregou o que você tinha que entregar. E aí, esta relação, ela fica completamente conturbada. Então, muitas vezes você vai conversar com as pessoas e fala assim: eu falei isso com a pessoa porque eu não tive escolha. Eu tive que ser grosseiro, porque ela não estava entendendo. Eu tive que ser claro, né? Então, eu tive que dizer que estava uma porcaria o trabalho dela. Esta não é a melhor maneira de você dizer para o outro que a coisa não está bem. E não foi uma falta de escolha. Você escolheu ser agressivo, né? Então, quando eu opto por fazer algo porque eu quero, eu passo a ter uma escolha. E aí eu faço parte da jornada. Quando eu digo para o outro, quando eu detecto o meu sentimento, quando eu vejo qual é a minha necessidade, eu faço o pedido para o outro, a responsabilidade sobre o meu sentimento é minha. Ah, mas eu não gosto do PowerPoint verde. Tem chefe que é assim, né? Não gosta do verde, não gosta do azul. Aí você pensa, que diferença faz a cor que eu vou usar neste gráfico, né? E aí a gente precisa olhar muito quando a gente tem escolha e quando a gente não tem escolha. Pode passar, Ingrid. E aí o sentimento, né? Então, voltando lá, a gente tem a observação, o sentimento, a necessidade e o pedido. Este é o mundo ideal da comunicação não violenta. Então, o que são os sentimentos quando as necessidades são atendidas? Eu estou calmo, eu estou relaxado, eu estou descansado, eu estou renovado, eu estou feliz. Alguém já viu alguém grosseiro feliz? Não. Quem está feliz, está feliz. Não enche o saco dos outros, né? Então, por isso que eu falo, gente feliz não enche o saco. Gente feliz não dá trabalho. Por isso que a gente vive investindo em quê? Bem-estar. Por que a gente quer as pessoas felizes? Porque elas não vão emitir comportamentos que sejam agressivos, que sejam inadequados, elas vão ser mais motivadas, elas vão ser mais focadas, porque elas estão felizes, estão interessadas, estão bem-humoradas. Quando uma necessidade minha não é atendida, eu fico com raiva, eu fico furioso, eu fico aborrecido, exausto, eu fico com sono, triste, sozinho, desanimado, confuso, surpreso, eu fico com medo, né? Então, quando a gente pensa numa situação pandêmica, a gente estava mais com sentimentos, com as necessidades não atendidas do que atendidas. Quem aqui não se sentiu confuso, surpreso, chateado, receoso, irritado, com raiva, furioso, aborrecido, exausto? Por quê? Porque a nossa necessidade de liberdade, de estar com o outro, não estava sendo atendida. E aí, qual é a probabilidade que a gente tem de ter aumentado dentro das organizações o grau de violência, o grau de agressividade?
Se vocês pegarem, o Brasil já é o segundo país com maior número de casos de burnout no mundo. Somos mais de 20 milhões de ansiosos. As pessoas estão se separando 35% a mais do que antes da pandemia. A gente não está contando nenhum estável, tá, gente? Só aquele que foi registrado. A estatística está aí. Então, a gente está olhando para o nosso sentimento ou não? Né? Hoje, acho que saiu no Estadão esse final de semana que o número de afastamentos dentro das organizações tem aumentado. E a maior reclamação é a comunicação da liderança. A liderança não me entende, a liderança não me acolhe. Um funcionário com problemas de saúde mental, ele diminui a produtividade dele. O líder se sente extremamente frustrado, se sente com raiva, porque as coisas não vão saindo do jeito que ele quer. E a necessidade dele é de uma entrega e de ser reconhecido. Quando ele não entende o que ele está sentindo, ele coloca a responsabilidade no outro. Ele fala, mas depressão? Eu estou vendo lá no Instagram, estava lá na festa junina com a família esse final de semana, e agora não está bom para trabalhar? Então, todas essas situações são sentimentos cuja necessidade não está atendida. Então, de novo, né, Marshall dizendo, toda raiva tem uma necessidade não atendida. Pode passar. E o que são necessidades, né? De aceitação, de pertencimento, eu preciso de espaço, eu preciso de significado na minha vida, eu preciso de propósito, né? Eu preciso de me divertir, eu preciso de todo um processo que vai me trazer algo no final do dia. Eu preciso de lazer, eu preciso dormir. Muitas vezes a nossa necessidade é dormir, né? E a gente não reconhece. Então, qual é o meu sentimento? Qual é a minha necessidade? Qual é o meu pedido dentro da comunicação não violenta? E isto é extremamente importante que a gente tenha a atenção, né, dentro do processo da comunicação. Pode ir. Então, grande parte da nossa busca em mudar a forma como a gente se relaciona passa por a gente mudar a forma como a gente olha o mundo. Então, a comunicação não violenta, ela parte do princípio que eu não olho o outro sobre a minha perspectiva. Eu olho o outro com um olhar diferente e olho a vida de uma perspectiva diferente, né? A forma que eu olho a vida é que faz a vida como ela é. Se eu encaro um problema e transformo ele muito maior do que o que ele deveria ser, ele fica muito gigante, né? E é interessante que a gente faça, a gente não é perturbado pelas coisas que acontecem. A gente é perturbado como a gente enxerga as coisas que acontecem. Esse é um ponto. Tem uma das citações numa palestra que eu vi de comunicação não agressiva, e ela conta que tinha um bêbado na rua e ele estava embaixo de um poste de luz e ele estava procurando alguma coisa. Aí a pessoa chega perto dele e fala assim, o que você está procurando? Ele falou, estou procurando minha chave. Perdi minha chave. E ela fala, mas você está procurando sua chave? É, estou procurando a chave. Aí ele fala, mas o senhor perdeu onde a chave? Ah, perdi bem longe daqui. Mas por que o senhor está procurando aqui? Porque aqui tem luz, é mais fácil para encontrar. Qual é a chance dele encontrar a chave? Mas é porque tinha luz, tá vendo, né? Então, quantas vezes a gente está procurando a chave aonde tem luz, mas a chave não está lá, amigo, você não vai achar, né? Então, esse, né, é um grande convite da comunicação não violenta, é como eu passo a enxergar as coisas de uma forma diferente. Pode passar em dia. Esse é o livro Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg, que eu acho que é uma leitura muito bacana para vocês fazerem. E agora eu queria abrir um espaço, porque eu fiz a palestrinha aqui, né? Parecia um menino da cajueiro. Começa a falar, blá, 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 não para. Mas eu queria abrir espaço para a gente conversar, para a gente falar. Achei legal, achei que a gente consegue aplicar, achei nada a ver, achei que eu não vou conseguir fazer isso, enfim. Vamos abrir para a gente conversar um pouquinho. Andréia. Pode falar. Olá, olá, me ouvem? Sim.
Ah, então tá joia. Legal, Carol. Ana, eu sou a Andrea, do SESI Prazer. Senai, eu sou assessora de Ah, diversidade e inclusão. já gosto de Estou você, André. completamente apaixonada. Ainda bem que você gosta de mim, porque eu estou completamente apaixonada por você, Ana Luísa. O que eu achei muito legal, assim, acho que você me conquistou desde o comecinho, quando você falou da... Às vezes eu vou chamar aqui que eu tenho de preguiça com as pessoas que são muito preconceituosas, e aí, e esse caminho, né, da gente, que é um caminho infinito, da gente atingir essa comunicação não violenta, que a gente pode chamar de essa maturidade, essa serenidade para lidar também com pessoas que são bastante, não sei se a gente pode falar assim, mas opostas aos nossos valores, né? Que estão. Você está correndo numa direção, a pessoa está indo na outra direção, e isso nos é muitas vezes muito agressivo. Então, parabéns, Ana, obrigada, Carol, e todo mundo recrutar aí por essa. Foi incrível esse bate-papo, mas o que eu realmente mais me identifiquei foi nessa busca do amor, né? Do amor, de estabelecer relações e comunicações assertivas e não contrárias muitas vezes o confronto é muito enriquecedor, né? Com respeito, tudo mais. Mas eu achei o máximo, Ana, quando você colocou isso, né? Da dificuldade inicial aí, porque eu também sou super mergulhada nessa questão e às vezes eu me irrito demais, assim, tenho muita preguiça de falar com algumas pessoas. E eu achei o máximo isso, assim, André, a parabéns. comunicação não violenta, ela não tira a preguiça, mas ela te dá a necessidade de ver um mundo diferente. Então, o que eu faço com esse meu sentimento de preguiça, né, de raiva, né, e qual é o pedido que eu faço para o outro? Então, todas as vezes hoje, e eu não vou dizer para você que eu consigo 100% do tempo, porque não é verdade, né? Não é uma coisa, principalmente quando eu vejo uma notícia no Instagram, eu já saio tascando no meu story, né? Aí sai com aquela frase de efeito, né? Bem da violenta. E antigamente eu colocava assim: se você gosta disso, você também é um racista. Aí eu, cara, não, Ana, vem à luz, né? Agora eu coloco, pense sobre isso. Aqui é um convite para que você pense no quanto as pessoas estão, sabe? This Is Us, né? Aquela série fantástica que a gente aprende a olhar para uma forma. Então, o importante é a gente reconhecer o sentimento. A preguiça está lá. Quando o machista abre a boca, eu penso, é um poeta. Sai só coisa bonita, né? E aí eu começo com o deboche. Eu falo, eu humilho ele agora ou humilho ele no final? Aí eu penso, isso vai me levar a quê, gente? Se o mundo vai continuar difícil para mim que é mulher, né? Vai continuar difícil para todo mundo que é do grupo vulnerável. Então eu faço o convite, eu falo, me conta um pouco mais, porque você tem essa impressão, né? Quando que você começou a ter esta ideia de que mulheres que engravidam, elas têm mais dificuldade de administrar o trabalho, né? Você acredita que se este marido que é casado com esta mulher, quando eles tivessem um filho, se ele dividir 50% e 50% do tempo, você acha que ela poderia se dedicar mais ao trabalho? Dá mais trabalho, viu, Andréia? Mas a gente consegue fazer, né? Então aí que a gente vai falar, vamos entrar com uma comunicação que seja não violenta e que traga essa pessoa para uma luz que ela não tem hoje. É isso mesmo, meninas. Já quero conhecer mais o seu trabalho, né? Já estou colocando aqui na minha listinha. Bora lá, parabéns, parabéns. Adorei muito. Obrigada. Mesmo. Alguém mais? Tafnis. Vai lá. Boa noite, eu sou Tafnis, trabalho no RH do Senac. Fico muito feliz com esse tipo de conversa, né, de bate-papo, porque realmente é uma realidade, né?
infelizmente, é uma realidade muito atuante em nossas vidas. Em algum momento do dia, ou em alguns momentos do dia, a gente se depara com esse tipo de situação. E eu amei, assim, como você falou da história da preguiça, né? Assim como o André. Mas, assim, eu acho que fica mais fácil quando a gente se dispõe a conhecer o porquê o outro é assim. Eu concordo plenamente com você. E olha, eu costumo dizer que não é porque eu sou boazinha, não. Na verdade, eu estou tentando facilitar a minha vida, porque eu preciso conviver com aquelas pessoas 8, 10 horas por dia e eu não consigo não trabalhar sem paz. Eu preciso ter paz para trabalhar, para produzir, para viver. Então, se eu conseguir entender o outro, ou pelo menos entender o motivo que o levou a pensar assim, é fácil para mim, é fácil para o outro. Tudo fica mais fácil. Então, é isso. Eu acho que é por aí. Se a gente conseguir implantar essa cultura da comunicação não violenta, fica muito mais fácil para todos nós. Isso em todos os aspectos. Em casa, Perfeito. no trabalho, em todos os lugares. Então, parabéns, Ana Luísa. Amei o seu tema. Obrigada, Carol. Eu que agradeço, Tafnis. E o que você está praticando é o princípio da comunicação não violenta. Quando eu olho a vida, né, por um prisma diferente, o que eu faço com o que vem? Então, a raiva vem, o preconceito vem, o que eu faço com isso? O que vem hoje é que o sentimento que isso te gera não gera a mesma emoção que gera para mim e para a Andrea, por exemplo. Porque, muito provavelmente, o nosso histórico da emoção é aquilo que... Nossa, vem o sentimento da preguiça e vem a emoção que vem a raiva. Você já consegue administrar uma emoção sem as referências que muitas vezes eu vivi, a Andrea viveu, que não são bacanas porque trazem um choque com a emoção do outro. Então, você está praticando, né, a comunicação não violenta. O que é muito bacana, você como sendo de RH, como eu influencio os líderes a identificarem os seus sentimentos e a trazerem isso para multiplicarem esse seu princípio. Mas o que você falou é exatamente o princípio da comunicação não violenta, e que muito provavelmente vem da sua natureza, das suas experiências, mas essa coisa assim, cara, o que eu vou fazer desse limão? Fazer uma limonada, né? A praticidade, o olhar legítimo para o outro, então isso já vem de uma forma mais natural e a tua emoção não te atrapalha. A minha, de vez em quando, só um Rivotril, alguma coisa assim. Brincadeira. A comunicação não violenta me ajudou muito, tá, Finis, até essa visão que você tem hoje. De falar assim, cara, não vale a pena, eu quero paz, né? Hoje eu quero Pix também, em 3 letras. Mas a gente quer paz. Uma palavra com P e 3 letras, né? Pix. Obrigada, tá, Finis. Lindo trabalho que vocês fazem aí no Senac também. Adoro. Ô, Ana, eu tenho uma pergunta também. Se alguém tiver mais, né, pode também entrando aqui no debate, né? O danado de quando você fala, assim, né? Primeiro que a gente vai se reconhecendo em várias situações, mas tudo passa por você, o quanto que a gente se conhece, né? Porque do mesmo jeito que você fala qual era o cenário do outro, qual era o sentimento com o outro, qual era a necessidade do outro, e aí a gente fala, entra no, assim, eu nem me conheço muitas vezes em muitas situações, como é que eu vou entender o outro, né? Então, e aí a gente fala, você falou aí do período de pandemia, que Macho não contava com isso, nem a gente, né? Então, como é que a gente teve autorização a falar sobre isso, sobre sentimentos, sobre não tão bem? Foi quase com autorização tácita, assim, né? Agora a gente pode falar que a gente não se sente bem e tal. Então, quais são as dicas, assim, que você pode dar para um gestor, para dentro de uma empresa? Porque eu acho que muitas vezes a gente não entende outro porque a gente não se reconhece. Então, a gente fica com raiva porque aquilo talvez despertou alguma coisa ali dentro da gente, né? Então, como é que tá essa história e quais são as dicas da gente que é de RH, né? Como provocar esse autoconhecimento realmente? Uhum. O autoconhecimento, ele vem da busca.
A gente precisa querer se olhar e querer e ter um mapa das emoções que é interessante, né? O que eu sinto quando aquilo vem, qual a emoção que aquilo vem e o que eu gostaria de fazer. Então, se auto-olhar e reconhecer o que vem. Então, quando alguém, você como líder, vem uma informação ou vem uma interação com o seu liderado e aquilo de alguma maneira te tira da zona de conforto, né? Tira você assim, daquilo não é natural, para e pensa, que sentimento que vem? Qual a primeira coisa que vem na minha cabeça? E um outro convite que eu falo muito para os líderes é como você gostaria de ser tratado? Como você gostaria de que fosse o impacto que o outro tem em você? Faça o mesmo. Porque muitas vezes, eu como líder, muitas vezes me peguei, assim, isso várias vezes, né, assim, durante a minha carreira, mas teve tempo, no começo da pandemia, por exemplo, a gente estava discutindo com o pessoal do meu time, e aí a gente não estava convergindo numa ideia sobre uma promoção, enfim, um processo seletivo interno, e aí eu falando, não, gente, eu acho que a gente tem que pensar assim, assado, e eu não conseguia fazer todo mundo pensar como eu pensava. E aí eu falei assim, não, mas vai ser assim. Aí uma pessoa do meu time falou assim, então vai ser no crachá? Vai ser com a hierarquia? Eu falei, vai ser na hierarquia. Vai ser o que eu quero. Na hora, o que eu queria? Eu queria falar para ela, é sim, vai ser do jeito que eu quero. Porque eu entrei na competitividade, mas hoje eu penso, como eu gostaria de ser tratada? Será que é desse jeito que eu gostaria de ser tratada? Será que eu gostaria que a minha chefe falasse desse jeito comigo? E aí depois a gente voltou, conversou, e eu faço isso várias vezes, né? De falar, puta, que lascada errada que eu dei, que coisa ruim. Mas o convite, como a gente treina, como as pessoas nos tratam, como a gente se trata. E como eu gostaria de ser tratado. Então é auto-amor, auto-olhar. Isto não é romantização. Isto é prática. Os maiores livros de maior venda no mundo são de autoajuda. A gente adora citar para os amigos, mas a gente não pratica. Eu vejo um monte de gente lá no CrossFit. Acho bárbaro. Você está olhando para o seu corpo. Mas quando você olhar para o espelho, tirar uma foto e falar, tá pago, além do físico, o que aquela experiência te trouxe a mais para a sua parte mental, para o seu processo de liderança, para o seu processo com o outro, né? Então, aquele momento que você está com você, ele não traz só a força física, ele traz a disciplina, ele traz a paciência, ele traz o exercício. Então, no tá pago, coloca o que você aprendeu também. É importante se olhar. Faz sentido, Carol, o que eu falei? Faz, faz. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu anotei várias dúvidas aqui. Eu tenho, Carol. Vai, Van. Oi, Ana, tudo bom? Olá, Vanessa. Então, eu fiquei aqui refletindo bastante, e aí eu queria saber como um líder pode identificar os sinais que está exagerando no uso da linguagem violenta. E, normalmente, o feedback não vai vir da parte dos liderados. Uhum. Vanessa, eu costumo dizer assim, se você tem interesse legítimo em saber se você está sendo efetivo ou não, presta atenção no sentimento que você tem. Qual é a intenção que você tem na sua fala? Se você está com raiva, se a sua emoção é raiva e seu sentimento é que você não foi atendido, você vai saber quando você está exagerando. Mas você precisa querer. A maior parte dos nossos líderes não querem entender. Inclusive, porque quando a gente emite uma comunicação violenta, a gente causa um efeito físico no outro. É a reação, é a cara, é o silêncio. Então, quando eu dou uma ordem e ninguém fala para mim absolutamente nada contra ela, nunca, qual é a possibilidade de eu estar sendo tirano? Então, para um líder praticar a comunicação não violenta, ele precisa querer. E aí o melhor caminho é o autoconhecimento. O autoconhecimento vem do quanto a gente está ligado no qual é o nosso sentimento. Uma vez um amigo meu falou assim, mas onde que aprende esse negócio de autoconhecimento?
Onde é que a gente vê isso aí? Onde você compra? Que eu não vejo nada, né? E aí eu postei um dos vídeos e eu postei sobre filmes, né? Como a gente vai se conhecendo. E o Divertidamente, que eu trouxe aqui no slide, eu fiz um vídeo sobre o Divertidamente, como a gente aprendia com os sentimentos, né? Então, esse tipo de abordagem é um ótimo filme para o líder começar a ver se ele é um bom líder ou não. Então, quando a gente olha o pai, né, no filme, cada um é regido por uma emoção predominante, né? Então, o pai é a raiva, a mãe é a tristeza, né? Então, quando você olha esses disparos, eles são muito característicos no filme, porque a gente age conforme vem a informação. Então, o líder, ele precisa olhar para os sentimentos dele, não tem varinha mágica, e nós estamos passando por um momento de crise de liderança. O Brasil é um dos países com um grande índice de desemprego e um alto índice das pessoas pedindo para serem mandadas embora porque não aguentam mais a sua rotina. E quanto liderado, eu diria para você, você também pode usar a comunicação não violenta para dizer para o seu gestor que as coisas não estão bem. Toda vez que você fala comigo desta forma, me gera uma ansiedade. E eu tenho a sensação de que eu não estou correspondendo. E eu fico, inclusive, com medo de perder meu emprego. Então, eu gostaria de toda vez que você fosse falar comigo, você me dissesse exatamente o que você quer que eu faça. Porque aí fica mais claro para a nossa comunicação. Mas eu sinto, toda vez que eu estou assim. Então, é tudo do que eu sinto. Não, olha, você é grosso, e aí por isso, cara, não dá para trabalhar com você. Aí você está sendo agressivo. Mas nós, enquanto liderados, também precisamos começar a nos colocar como protagonistas da nossa carreira. Faz sentido, Vanessa? Sim, obrigada. Deixa eu ver. Não é tarefa fácil, hein, gente? Deixa eu ver se tem alguém mais. Tem alguém mais aí com alguma pergunta? Bom, eu vou fazer duas aqui, aí tu vê aí como é que responde a correlação entre elas. A primeira, não a primeira necessariamente, não tem ordem não espero ordem de resposta, mas assim, tu trabalhas com muita, é natural que as pessoas, né, vai lá no teu LinkedIn vejam o trabalho, mas você trabalha com muitas empresas, em contato com todas, enfim, pela natureza da tua atuação, e enfim. E aí, quando a gente fala de comunicação não violenta, implementar isso é uma transformação de identidade de negócio. Eu não vou dizer cultural, porque eu acho que todo canto tem. Não é a cultura de um lugar ou do outro, é uma cultura social, da sociedade, né? Uhum. Então, quando a gente pensa em implantar isso dentro de empresa, onde estão sendo as maiores dificuldades? E aí, aqui já é a outra pergunta, é um pouco da reflexão minha, porque tu fosses trazendo ali os exemplos, e o chacal e a girafa, e os exemplos como o pai fala com o filho, e aí quando eu olho assim para a vivência dentro de organização e tudo que eu já passei e passo, as trocas que a gente tem, o quanto que os líderes e veem os liderados como crianças ou como adultos, sabe? O quanto que se impacta dentro dessa comunicação não violenta, porque parece que os exemplos ali, eu lembrando de alguns causos ao longo da vida, parece que é um pai educando certo ou não, né? Não vamos entrar nesse mérito, mas educando o filho, né? Pode isso, não pode isso, peça desculpa, né? Então, como é que isso se conecta, onde está a dificuldade, e será que o fato da gente não tratar adulto como adulto talvez impacte também nessa relação de comunicação entre as pessoas dentro da empresa? O líder é o pai, ele diz o que eu tenho que fazer, enfim, não sei se dá para entender. Eu entendi, ficou super claro. Eu só penso que talvez não seja a figura do pai, mas uma figura paterna. Tá. Que é um arquétipo diferente. Uhum. Porque o pai, ele tem um lado amoroso, né? E nem todo líder tem este lado amoroso. Mas eu diria para você que a maior dificuldade que a gente tem é o egocentrismo. É você fazer parte, você estar nas relações através do seu ego, do que é bom para você.
E o que a gente tem estudado mais no mundo é a compaixão, é a empatia. E a gente sai de casa e a gente tem inúmeros. Da hora que a gente sai até a hora que a gente chega no escritório, quanta falta de empatia a gente vê no caminho. Então o mundo é estatístico, tá lá fora, tá aqui dentro. Se falta empatia lá fora, falta empatia dentro das organizações, é estatístico. Então, como as empresas podem lidar com isso? Trazendo para a liderança a possibilidade do autoconhecimento, trazendo para a liderança ferramentas de amor, amor mesmo, a ideia de ter liderados. Hoje, a nossa estrutura dentro das organizações, ela não favorece que você seja um líder porque você quer. Ela é um líder porque você ganha mais. Então, dentro da nossa hierarquia, né, você só consegue ganhar mais se você for coordenador, se você for gerente, se você for diretor. Mas você não foi preparado para isso. Tanto que a gente tem, sei lá, 50% das crianças que são criadas sem pai. Porque eles não estavam preparados para aquilo. Olha como a estatística social, ela fala com o que a gente vê de comportamento dentro das organizações. Então, a primeira coisa que eu olho dentro de uma organização, quando ela está falando de comunicação não violenta, é qual é o seu propósito, quais são os seus valores. Seu valor está lá, respeito. Dá para ter com violência? Não. Diversidade e inclusão. Não dá para ter diversidade e inclusão com comunicação violenta. Né? Então, aí faz sentido. Então, eu preciso trazer para as organizações o fazer sentido de não ser violento. E o quanto eu ganho com isso. Né? Uma amiga minha estava contando uma história de uma senhora que chegou para ela, uma terapeuta, né? E a senhorinha falou para ela assim: é porque meu marido bate, né? Mas assim, é normal, né? Todo homem bate. Aí a terapeuta falou para ela: mas todo homem bate? Aí ela falou: não é todo homem bate? Ela falou: não é a minha referência. Os que eu conheço não batem. Aí ela falou: e tem homem que não bate? Aí a terapeuta disse: mas tem homem que bate? E aquela senhorinha nunca mais deixou o marido bater nela. Continuou com ele, mas nunca mais deixou ele bater nela. Porque a partir daquele momento ela tinha um outro repertório. Existe um mundo onde as pessoas não são violentas. E eu quero fazer parte deste mundo. Então, o convite é, você enquanto líder, por que a gente tem o papel de pai, né? Por que eu preciso me sentir grande e o outro precisa ser pequeno? Por que eu preciso diminuir o outro para eu me sentir muito grande? Autoestima, gente. Vamos trabalhar a autoestima da liderança. Porque, no fundo, o síndrome do impostor não atinge só as mulheres, atinge os homens também. Mas eles continuam na máquina, né? Do dia a dia. Muitas vezes não estão se olhando. Então, não tem uma resposta única, Carol, para essa questão, mas a gente precisa investir no autoconhecimento e na autoestima das pessoas. Ok. E quanto, já vou... Eu não sei se os RHs estão preparados para esta conversa. E juro, a minha última aqui, até pelo avançar da hora, não sei se é bem uma pergunta, mas vamos lá, fazer outra reflexão. O quanto que a gente está preparado, ou a gente entende que a gente contrata as pessoas por inteiro. Porque parece que, assim, não, aqui é ambiente de trabalho, tem os problemas que você deixa da porta para fora, né? Então, quem ensinou a gente que a gente contrata um pedaço das pessoas, assim, né? Então, enfim, me conta um pouco isso. Mari, foi ótimo te ter aqui. Um beijo na Malu. Linda. Desculpa, Carol, eu estava lendo aqui, perdi. Não, falando assim, né? O quanto que a gente está preparado ou não, ou como é que a gente enxerga que a gente contrata pessoas por inteiro, né? Honestamente, Carol, quais as relações em que a gente se propõe a ter o outro por inteiro? Eu quero um homem que me ame, que seja honesto, que não me traia, que seja inteligente, que goste de filmes de ficção, que goste de ficar comigo à tarde assistindo Netflix. Eu quero uma amiga que viaje comigo, que goste de fazer as mesmas coisas que eu. Ela tem que gostar de aventura, porque é muito bacana. Eu quero um funcionário que seja assim, que não tem nada a ver com a descrição de cargo. E aí eu peço um monte de coisa para o recrutar ir, e quando ele vem, ele não vai fazer a metade do que está na descrição de cargo, nem daquilo que eu pedi.
porque a realidade é outra, né? Então, nós não estamos preparados para olhar de forma holística. Nós somos seres humanos e a gente é todo um processo bio, psico, socioeconômico e cultural e espiritual. E a gente não olha esse todo. Então, não, nós ainda não estamos preparados. Eu acho que a gente está muito avançado. Quando a gente fala de diversidade e inclusão, quando a gente fala de abrir as portas, né, para grupos vulneráveis, para a gente criar representatividade dentro das empresas, eu abro esse espaço. Mas quando eu tenho limitação, por exemplo, né, de licença maternidade para mulher maior do que para homem, quando eu tenho, né, benefício XYZ, eu já digo que eu estou olhando só uma fatia do seu processo. Né? Nós não somos criados para vermos as coisas de forma holística. Nós entramos na escola para sermos competitivos e não para sermos colaborativos. As escolas têm ranking de criança. Quem é o melhor? Na minha época, eu não sei se isso ainda acontece, mas na minha época tinha aula a turma A, a turma B e a turma C. Quando eu descobri que a turma C era dos mais atrasados e eu estava lá, fiquei chateada. Entendeu? Fiquei chateada. É a vida, gente, né? Mas eu falo assim, olha que absurdo que a gente faz com as crianças. Né? Era da Tem C pai, também. Acho tem que a pai que escola estava errada. a gente, meu sobrinho entrou no vestibular e a gente ficou tirando sarro da cara dele. Ele falou, segundo lugar na Unesp, gente, segundo. Você é vagabundo, hein? Nem estudou, ficou em segundo lugar? Por que não ficou em primeiro? Né? A gente estava zoando, estava tirando sarro, mas é como a sociedade olha, né? E se ele tivesse ficado sei lá, tivesse 50 vagas e ele fosse os 50, ele entrou. São milhares de pessoas. Tá tudo bem. Né? E se ele não entrar, tá tudo bem também. Vai ter que ralar, vai ter que trabalhar para pagar a faculdade. Tudo certo. Então, não sei, Carol, se eu te frustrei com essa minha resposta. Não, na verdade foi uma pá de realidade. Mas eu quero um homem que seja bacana, que seja legal, que me respeite, que valorize, tá, gente? Só para deixar claro que a gente quer as coisas Netflix. que assista Netflix, entendeu? Não. Alguém mais, gente? A gente já está aqui chegando perto do limite. Não sei se alguém mais quer fazer mais um comentário, quer comentar aqui que a gente já vai se encaminhando para os finalmente. Alguém mais? Ana botou uns kkk aqui, uns verdades. É isso? Então tá. Então, ó, queria agradecer demais. Algum livro além do... Como é o nome do último, Ana, que você falou, do Marshall? Bota Do aí. Marshall é Comunicação Não Violenta. E, gente, eu estou lendo um livro agora que eu estou apaixonada, que ele chama Podres de Mimados. É do Theodore Dalrymple. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Ele fala sobre essa sociedade, sobre sentimentos, né? E como é que a gente está aqui. Que eu estou adorando. Já estou, inclusive, eu estou colocando aqui no chat para vocês. Eu acho esse livro tá muito bacana sobre essa nova, né, de como que a gente está lidando com as emoções e da onde que vem tudo isso. Então, quem gosta muito de descobrir, né, por que das emoções, porque da gente não saber lidar muito bem com os sentimentos que vêm desde a formação educacional, esse livro traz didáticas, ele traz estatísticas, é um europeu, obviamente, a gente tem que entender, né, toda a questão das realidades, mas é muito bacana esse livro também, super indico. Legal. Tá aí o livro base da palestra, né? Comunicação Não Violenta. Ana Ele colocou... é bacana. Esse livro vale super a pena, gente, é para a nossa vida pessoal e profissional. É ler e reler, não dá para ler uma vez só, não. Legal. Bom, eu tô lendo um livro agora, ele é um pouco denso demais, né? Tô lendo devagar, mas chama-se Comporte-se, né? Comporte-se, a biologia humana em nosso melhor e pior. É bem legal, que é justamente como a biologia da gente faz como a gente reaja com violência em algumas situações, ou a não violência, né? É bem legal também. É bem grandinho e tal, tô indo devagar porque ele é denso, mas Põe uma mesinha. É bem legal. Carol não gosta de nada que seja muito fácil, tá, gente? Eu já gosto das Mentira. linguagenzinhas simplesinhas. Mentira, não é isso. E aí, enfim. Mas, ó, Ana e todo mundo que participou, né? Porque eu acho que a gente constrói junto, né? As trocas, assim.
Então, obrigada demais pelo teu tempo. Se tem uma coisa que é preciosa na vida da gente, é o tempo, né? O tempo da gente não tem preço, o tempo da gente não é reciclável. Gastou, gastou. Não tem reuse, reutilize, não tem os 5R lá. Então, assim, muito obrigada por mais uma vez vir aqui compartilhar com a gente, o time aqui da Recrute aí. Você é incrível, eu sou sua fã. Não tem como, né? Eu Eu acho que sou fã de você. você fez mais um monte de fã aqui hoje, mas acho que você é super, né? Uma cabeça diferenciada, uma forma de ver o mundo, uma generosidade grande em compartilhar. Então, super obrigada por trazer isso aqui. E, bom, você conseguiu, com certeza, dentro desse público, fazer com que a gente saia com a sementinha de, pelo menos, se perguntar, né? Qual violência eu causo no mundo? Né? Qual violência eu causo no mundo? Então, assim, obrigada demais por tudo. A todo mundo que ficou aqui, o time da Recrutei, quem está aqui. Então, assim, valeu demais, né? Então, se você quiser ir fazer o fechamento, fique à vontade e a gente vai se despedindo aqui. Gente, eu quero, assim, super agradecer. O nosso tempo realmente... E hoje eu escolho onde eu vou investir meu tempo, né? Pós-pandemia, o tempo virou uma coisa muito importante para mim. E viver meu propósito é algo super importante. Então, a oportunidade que vocês estão me dando hoje de compartilhar, e é compartilhamento, né? Eu não trago conhecimento, eu compartilho experiências minhas que podem ou não servir, e pode servir uma coisa ou não, um flash ou não, mas são de experiências, né? E eu acho que o caminho da cura para a humanidade é quando a gente começar a caminhar junto, né? Então, se a gente começar a prestar atenção no que a gente sente, a gente vai correr muito menos risco de atropelar o outro, né? Então, esse olhar legítimo. Então, não vai dar para a gente corrigir de um dia para a noite. Eu continuo muito violenta em muitas vezes na minha vida, mas hoje, toda vez que eu já reconheço rápido. Toda vez que eu sou inadequada, eu falo, eu fui porque eu quis mesmo, eu não vou pedir desculpa, entendeu? Ou eu fui super inadequada, isso não é legal. E quando eu falo, não fui legal, eu volto para a religião, né, para culpa. Aí eu me culpo e peço desculpa para Deus à noite, porque não é legal. Ser violento não é bacana em nenhum momento, não traz para a nossa vida, não agrega, né? A energia que a gente joga no mundo não é bacana. Então, obrigada por essa oportunidade, Patrick, Edu, Carol, Ingrid, que teve um super aí, paciência para as minhas trocas aí de WhatsApp que eu demoro para responder, fico perdido aí. E siga o papo para a gente grande, que eu estou um pouco paradinha, mas eu vou voltar a produzir conteúdo lá no Instagram, tá bom? Gente, brigadão. Minha segunda agora, minha semana já é outra. Beijo, Valeu. tchau, tchau. Tchau, gente, boa noite. Boa noite, tchau, tchau.